Olá, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite para mais esse momento de oração que nós estamos iniciando. E estamos iniciando o mês de outubro. E no mês de outubro, lembramos da Reforma Protestante. A palavra que nos orienta nesse mês, nessa semana, primeira semana do mês de outubro, é de Hebreus 2,12. Ó Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos e Te louvarei na reunião do povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dura é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mateus 21, 33 a 36. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram seu filho, eles disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino.
Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Quando os chefes do sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Quero saudá-los e quero começar falando que nesse mês estaremos falando a respeito das 4 solas, ou os 4 somente da fé da nossa confessionalidade luterana. E a primeira que nós vamos falar vai ser sobre a fé. O que é fé? Muitos de vocês vão dizer que fé é crer. Mas crer não é apenas admitir que existe um Deus. Ter fé não é apenas admitir doutrinas de igrejas ou de outras religiões. Crer em Deus não é apenas acreditar em alguma coisa. Crer é confiar. Mas não é uma confiança qualquer, não é uma confiança vaga, com o pensamento de que tudo, no final das contas, vai dar certo. Fé é uma confiança muito maior, ela tem o cunho pessoal, como a que existem as pessoas que se conhecem e que se amam. A palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. Então eu te pergunto, basta somente a fé e nada mais? Geralmente quando é feita essa pergunta, sempre tem uma segunda intenção, talvez motivada pelo comodismo, pela letargia, a graça barata. Por isso, inicialmente, de forma muito cuidadosa, a resposta à pergunta deveria ser depende. Pode ser sim, mas também pode ser não. Somente a fé não é um princípio que exclui as demais fé. Os demais somente Jesus Cristo, somente a graça, ou então somente a Escritura. Seriam somente Cristo, graça, fé, Escritura, tudo junto. Da mesma forma, Lutero jamais afirmou que a fé exclui as obras de amor. Pelo contrário, fé e amor perfazem uma grandeza única. A fé faz obras. Quando Lutero afirma somente pela fé, ele não quer excluir as exigências das obras, mas exclui aquela nossa autojustificação, aquele meritocracia que a gente tem, achando que se a gente faz boas obras, então Deus tem que nos ajudar. A fé, então, não combate as obras,
mas afirma as obras. O que somente pela fé combate é o egoísmo, é o individualismo que decorrem desta autojustificação por meios próprios. Mas eu quero retornar ao conceito de fé. O que é fé? Com frequência ouvem-se afirmações do tipo: se você tiver fé, vai dar tudo certo, basta ter fé, tudo vai terminar bem, não perca a fé, você precisa de fé. Estas e outras expressões semelhantes têm em comum que a fé depende da própria pessoa. A fé, nesse caso, é sempre algo próprio, algo da própria pessoa. A intensidade da fé ou a falta de fé tem como fonte, de novo, a própria pessoa. Logo, se algo deu errado, a culpa é da pessoa porque não teve fé ou porque faltou fé para ela. Inversamente, se algo de bom lhe aconteceu, é mérito dela também, porque é dito, essa pessoa teve fé. A compreensão de fé dessa maneira traz pelo menos 2 problemas. O primeiro dos problemas indica que Deus somente estaria presente aonde existe sucesso. Além disso, a obra redentora de Deus em Jesus na cruz seria ignorada. O mérito da salvação não é acreditado a Cristo, mas ao ser humano, que é medido pelo sucesso, pelo êxito, pelo bem-estar. Aliás, a mensagem da cruz nem serve para esse tipo de compreensão de fé, pois a cruz é sinônimo de fracasso, a cruz é sinônimo de morte, de derrota. Por isso, Deus precisa ser, talvez às vezes, manipulado e até apresentado somente como um Deus forte e vitorioso. Talvez seja por isso que alguns de nós, luteranos, temos problema em ver o Cristo na cruz. A gente gosta de ver sempre a cruz vazia. O segundo problema é que, em decorrência dessa compreensão de fé, Deus é apresentado como algo muito distante e inalcançável. Deus fica ausente nas realidades. Deus fica ausente nos fracassos, nas doenças, já que a fé em Deus seria sinônimo de sucesso. Você poderia dizer, como pode alguém que tem fé sofrer um acidente? Como pode alguém que tem fé sofrer uma doença? Um desespero, uma angústia, até uma revolta contra Deus, podem ser consequência desse tipo de compreensão de fé. Contra isso, Lutero relaciona a fé com as palavras, e é uma palavra latina que se chama cedere, ou seja, fé significa ceder. É ceder e não resistir diante de Deus. Fé é não se encurvar sobre si mesmo nas suas próprias qualidades e potencialidades, mas se sujeitar à palavra de Deus. Fé é ceder diante de Deus que, através da sua palavra, do Santo Espírito, nos julga, nos consola, às vezes faz tropeçar, nos faz levantar, nos carrega, nos entristece, nos alegra. Assim é a fé. Fé é confiança, é entrega total em todos os momentos da vida. Por isso, para Lutero, também existe um único pecado do qual todos os mais decorrem: a falta de fé, confiança em Deus. Quando uma pessoa não confia em Deus, ela se curva a si mesma e assim se torna egoísta, individualista, arrogante, prepotente, violenta e às vezes até assassina. Somente a fé, como ceder, permite enxergar a Deus. Isso é muito importante para a nossa sociedade, que vive a lei da causa e efeito, segundo a qual o bem-estar e riqueza são anunciados como evidência de fé, e de que doenças e fracassos como sinônimo de falta de fé. Lutero foi muito cuidadoso com relação a isso. Partindo da teologia do apóstolo Paulo, ele percebia que a fé não é necessariamente arrancar os espinhos da carne. Dizendo de outra maneira, a fé não é a garantia de tristezas, fracassos, doenças, injustiças, incompreensões. A fé, contudo, é a força para enxergar Deus nessas situações.
nas quais somente a fé enxerga somente o Senhor, o Deus Jesus Cristo. Lutero levou muito a sério os dramas das pessoas e buscou oferecer respostas profundamente consoladoras para elas. Ele dizia: agradeça a Deus pelos seus tormentos. Somente as pessoas eleitas são colocadas em provações. Por isso ele aconselhava com a oração: contemple o Cristo dado por nós. Então, se Deus desejar, você se sentirá melhor. Para Lutero, pela fé ocorre um encontro entre Deus e a pessoa. Pela fé, todas as forças, o consolo e a esperança nas situações da vida acontecem conosco. Pela fé, a pessoa é transportada para junto de Deus. A fé coloca a pessoa em posição diante de Deus. Por isso a fé é espera e confiança nesse Deus que se prometeu tudo para nós. Entretanto, essa não é uma espera passiva, pois a esperança que ainda não se tem é vivida também no presente. Poderíamos ilustrar isso da seguinte forma: o dia de amanhã é sempre futuro. Mas não temos o amanhã, mas a perspectiva do ontem era o amanhã. Por isso, o hoje. Assim, com a fé e a esperança, enquanto esperamos o amanhã, já vivemos o hoje em esperança. Então, o amanhã já muda o dia de hoje. Assim é com a fé cristã. A fé é dádiva de Deus provocada pelo Espírito Santo. Lutero chega ao ponto de afirmar que não deveríamos nos denominar de irmãos e irmãs a partir do princípio da fé, mas somente a partir do princípio do amor, porque o amor também erra. E nós, entre irmãos, vivemos o grande perigo de medir a fé com critérios irmãos. Querido e querida irmã, a fé liberta a pessoa dela mesma, do seu egoísmo, da sua vanglória, da sua falta de amor, do ódio. Por isso Lutero afirmou que pela fé o cristão é livre e senhor de todas as coisas, e a ninguém ele é subordinado. No entanto, ao ser liberta por Cristo, a pessoa é liberta para o amor. A fé leva a pessoa ao amor cristão. O amor é fruto da fé, de forma que pelo amor o cristão então é escravo, é servo, é submisso a todos. A fé nos leva ao serviço, assim como Jesus Cristo serviu. Logo, a pessoa cristã se torna um pequeno Cristo para o seu próximo. Pela fé, a pessoa cristã se relaciona com Deus. Pelo amor e exemplo de Jesus, a pessoa se relaciona com o próximo. Pela fé, Deus quer ser Senhor em nossas vidas. Pelo amor, Ele quer ser Senhor através dos cristãos no mundo todo. Assim, fé e amor são uma coisa só. Somente quando se tornam essa uma coisa, se pode afirmar então, somente a fé nos basta. Querido irmão e querida irmã, que você possa meditar nessas palavras e entender que fé é o encontro do amor com o serviço. Amém. A nossa vida foi redimida, se a ti
Agora nós queremos ter o nosso momento de oração e eu peço que você se coloque em silêncio diante de Deus. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos pela fé que Tu nos dás em Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque ela é um dom e ela também é fruto do Espírito Santo. Nós chegamos a Ti por meio da fé. A fé é um presente que Tu nos dás. Por isso ela é tão importante. Ajuda-nos na compreensão e principalmente ajuda-nos a não cair em erros que nos desviem da verdadeira fé. Te agradecemos pelo dia, pela semana que passamos. Te agradecemos por tudo aquilo de bom que o Senhor tem nos dado, pela saúde. Te agradecemos também pela igreja e comunidade que nos anima e nos fortalece. Te agradecemos também por esse momento que temos para orar e nos colocar diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu continues a nos abençoar a cada dia, que o Espírito Santo nos ilumine a todos e todas que se encontram em casa, muitas vezes isolados, muitas vezes desanimados, muitas vezes em depressão ou mesmo pessoas adoentadas. Por isso, oramos pedindo pelo Marcelo Tank, que ele continue se recuperando e que ele continue buscando nos resultados dos exames a melhor forma de tratar da sua enfermidade. Também oramos pelo seu Dário Hirger, que tem feito quimioterapia, e pedimos a Deus que Tu estejas como médico dos médicos, também estando com ele e com toda a sua família. Oramos pelo José Alexandre, que está internado, entubado e numa necessidade muito ruim. Pedimos, ó Deus, Tu que médico dos médicos, também possa estar com essa família, uma família que teve um luto recentemente e agora tem essa situação. Que o José Alexandre possa se sentir fortalecido sob as Tuas mãos. Também oramos pelas crianças, porque logo elas estarão tendo o dia delas, que elas possam se sentir incluídas e fortalecidas. Assim também oramos por todas as famílias que irão viajar no feriadão, que Tu possas protegê-los. Abençoa todas as famílias da comunidade, todos os grupos. Abençoa especialmente as famílias que se encontram com problemas de emprego ou problemas financeiros, que Tu também possas ajudá-los e orientá-los. Tudo o mais queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, quando juntos em oração pedimos, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permite que andemos em Tua luz. Dá-nos sempre Tua paz, dá-nos sempre Teu amor. Fica em nossa companhia, ó bom Senhor. Dá-nos sempre Tua paz, dá-nos sempre Teu amor. Fica em nossa companhia, ó bom Senhor. Querido irmão, antes da gente ter o nosso momento final, que é o nosso momento de bênção, eu gostaria de ler uma confissão de fé formulada por Martim Lutero, onde ele diz assim: Eu não ponho a minha confiança em nenhum homem deste mundo e nem em mim mesmo, nem em meu poder, ou habilidade, bondade ou piedade, ou aquilo que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, seja ela no céu ou na terra.
Eu me atrevo e ponho a minha confiança unicamente no Deus que é uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina, Ele só, sobre todas as criaturas. Não temo toda a maldade do príncipe desse mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo, eu confio, apesar de tudo, ainda que pecador, porque essa minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo o que existe e o que não existe, sobre pecados e virtudes, e sobretudo para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança tal qual o primeiro mandamento me obriga. Nem tampouco quero esperar prodígios tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore, nem imponho dele termo e nem imponho a ele tempo algum. Que possamos ter esta confiança. Por isso, abra tuas mãos diante de Deus. Que a paz dada por Jesus Cristo te renove no caminhar diário. Que a paz, como dom do Espírito Santo, te fortaleça para proclamar que em Deus a paz, em Deus a fé. A fé que Deus concede por graça faz com que você ame a sua vontade, se perscrute e cumpra os mandamentos e cuide de tudo aquilo que Ele criou. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, quando juntos falaremos sobre mais um dos somente a graça. E assim que a fé de Deus te acompanhe. Amém.